Sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Penal e hoje nós falaremos sobre o artigo 123 do Código Penal, ou seja, o crime de infanticídio. Diz o caput do artigo 123, matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho durante ou o parto ou logo após, pena de detenção de 2 a 6 anos. E aí já nos cabe, então, algumas considerações iniciais. Ou seja, matar é o ato de subtrair, de eliminar a vida extrauterina, sob a influência do estado puerperal. Então, nós temos ali uma condicionante para que este assassinato, para que este ato de matar alguém aconteça, o próprio filho. Então, ou seja, nós temos aqui que esse é um crime próprio. Somente a mãe que, durante ou logo após o parto, estando sob a influência do estado puerperal, mata o próprio filho. Então, aí nós já temos algumas características próprias sobre o crime de infanticídio. A pena é uma pena de detenção, ou seja, é uma pena que, via de regra, se inicia no regime semiaberto. Ela tem uma pena de 2 a 6 anos, e aí nós podemos então concluir que seria o crime de infanticídio uma espécie de homicídio privilegiado. Onde é que está o privilégio legal? O privilégio legal é a influência do estado puerperal, ou seja, essa mãe que mata o próprio filho durante ou logo após o parto, ela tem ali então uma redutora de pena, o que faz com que seja uma pena tão leve frente à gravidade do resultado da prática deste crime. Ou seja, esta mãe que mata o próprio filho durante ou logo após o parto, ela é considerada pela doutrina como uma semi-imputável, ou seja, é aquela pessoa que está num estado fronteiriço da sua capacidade. Ela nem é uma inimputável e ela também não tem capacidade plena, por ela ter essa capacidade reduzida do entendimento, do discernimento, em razão do estado puerperal, dos efeitos que o estado puerperal causa na mulher. Então é o motivo de que esta mulher tem uma pena tão pequena. O conceito doutrinário de infanticídio é aquele homicídio cometido pela mãe contra o seu filho, nascente ou recém-nascido, sob a influência do estado puerperal, e é uma hipótese de homicídio privilegiado em que, por circunstâncias particulares e especiais, houve por bem o legislador conferir tratamento mais brando à autora do delito, diminuindo a faixa de fixação da pena, ou seja, o preceito secundário do crime, que é a fixação da pena, ele é menor. Embora formalmente tenha o legislador eleito a figura do infanticídio como um crime autônomo, já que ele não faz parte dos ditames do artigo 121, ele está ali contido no artigo 123, na essência não passa de um homicídio privilegiado, como já então nós observamos. Na antiguidade, matava-se os bebês recém-nascidos quando escasseavam alimentos ou quando eram oferecidos em cerimônias religiosas. Tampouco era delito matá-los quando eram disformes ou tivessem um defeito físico tão grave que evidenciava sua futura inaptidão para a guerra. Então aí nós temos também um pouco de uma questão histórica que fala sobre o infanticídio. Na continuidade dos nossos estudos, a doutrina ainda, ela diz, nos termos aí de Maia Gonçalves, que no primitivo direito romano somente a mãe era incriminada. O pai, em virtude do direito dele sobre o nascimento dos filhos, não cometia qualquer crime se matasse o filho acabado de nascer. Então nós temos aí todo esse aspecto temporal e de evolução do ser humano no contexto dessa responsabilidade. Nos termos da legislação brasileira, nós temos aí que, conforme o artigo 356 do Código de 1866,
os preceitos paralelos de diversos códigos da Europa e da América. Quando então nós temos que, a partir do Código Penal de Portugal, o tipo de infanticídio até 1995 incluía a finalidade específica para ocultar a desonra, que foi abolido na atual descrição típica. O que isso significa dizer, senhores? Significa dizer que a mãe, no momento em que ela mata o próprio filho, ela pode ter razões pessoais muito fortes. Aquele estado puerperal, ele pode ser potencializado pela condição em que essa mãe se encontra. E aí, então, o Código Penal Brasileiro de 1890, que precedeu o de 1940, previa a pena privilegiada para a mãe que matasse o filho recém-nascido para ocultar desonra própria. Estava lá no artigo 298, parágrafo único. Por outro lado, o Código Penal italiano prevê o infanticídio na hipótese da mãe matar o filho durante ou logo após o parto, caso tenha sido abandonada material ou moralmente. Então, nós temos aí que esse é um aspecto também muito importante que nós temos que levar em consideração quando nós estudamos o crime de infanticídio. A figura típica do Código Penal brasileiro atual, ou seja, o artigo 123, não exige nenhum fim específico para beneficiar a mãe com o delito privilegiado, bastando que ela esteja envolvida pelo estado puerperal. Aliás, concordando com a inexistência de benefício para o motivo relativo à honra, diz o Alfredo Fará o seguinte: custa-nos aceitar, na generalidade dos casos, apesar de o momento puerperal acarretar excitações anormais, cuja graduação se pode medir, que variam de indivíduo para indivíduo, que não obedecem a um estalão certo, que mais forte do que a sensação de ver em forma humana nova e diversa o próprio sangue e a própria carne, seja a vontade de não perder o conceito social, que se baseia numa convenção, que seja mais forte o egoísmo do que a maternidade. E aí ficam também as reflexões sobre esse texto aí, esse trecho do texto do infanticídio lá do Alberto Fará. Qual é a distinção entre infanticídio e aborto, doutores e doutoras? A distinção básica é o momento em que essa conduta acontece. Enquanto o aborto ocorre do início da concepção até o momento anterior ao rompimento da bolsa, do saco amniótico, no caso do infanticídio, como a própria lei nos traz aquele momento específico que é durante ou logo após o parto. Se falamos em durante, existe um pressuposto básico que já tivemos ali, o rompimento da bolsa, ou seja, iniciou-se o nascimento. E aí, então, nós temos a partir deste momento o infanticídio, até o momento logo após a completa ocorrência ali do nascimento. Então, de uma forma mais concreta, nós temos que a distinção entre o infanticídio e o aborto menciona a lei penal que o infanticídio pode ter lugar durante o parto ou logo após. E nesta última hipótese não há dúvidas, e não existe aborto. Entretanto, o problema mais sensível é descortinar o momento exato em que a criança deixa de ser considerado um feto para ser tratado como um nascente. Como vimos com relação ao texto anterior, o início do parto se dá com a ruptura da bolsa, parte das membranas do ovo, em correspondência com o orifício uterino, pois a partir daí o feto se torna acessível às ações violentas, seja por instrumentos ou pela própria mão da agente. Assim, iniciado o parto, torna-se o ser vivo sujeito ao crime de infanticídio até aquele momento, e em momento anterior ele poderia ser vítima do crime de aborto. Quando nós analisamos o núcleo do tipo, ou seja, matar alguém, é o mesmo homicídio. Matar é o mesmo homicídio. Mas nesse caso não é matar alguém.
No caso do artigo 123, é matar o próprio filho. E a razão da qual a única diferença entre o crime de infanticídio e de homicídio é a especial situação em que se encontra o agente. Ou seja, matar significa eliminar a vida de outro ser humano, de modo que é preciso que o nascente esteja vivo no momento em que é agredido. Então nós temos ali a mãe que agride o próprio filho, e esta mãe está sobre o estado puerperal, e o momento em que essa agressão ela é cometida é durante ou logo após o parto. Trata-se de um crime punido somente na forma dolosa. Os meios mais comuns, segundo Souza Lima, são os traumatismos de cabeça e asfixia, com particularidade e a sufocação e a estrangulação. O Flamínio Favro divide as causas de morte em causas de energia mecânicas, energias físicas e ações físico-químicas. No primeiro grupo, estão compreendidas as contusões de toda a espécie, figurando como principal a fratura de crânio, sendo de mencionar também as feridas incisas por instrumentos cortantes e as lesões por instrumentos perfurantes, com agulhas, por exemplo, e pérfuro-cortantes. Entre as energias físicas avultam as queimaduras. Quanto ao sujeito ativo deste crime é a mãe. Quanto ao sujeito passivo deste crime é o recém-nascido ou nascente. Quanto ao elemento subjetivo, assim como nós vimos no slide anterior, este crime só pode ser praticado de forma dolosa. Não se exige um elemento subjetivo específico e também não se pune a forma culposa. Quanto aos objetos jurídicos e material, o objeto jurídico protegido é a vida humana, enquanto o objeto material é a criança que sofre a agressão. Quanto ao estado puerperal, como nós vimos agora há pouco, ele envolve a parturiente durante a expulsão da criança do ventre materno, aprofunda as alterações psíquicas e físicas que chegam a transtornar a mãe, deixando-a sem plenas condições de entender o que está fazendo. É uma hipótese de semi-imputabilidade, que foi tratado pelo legislador com a criação de um tipo especial. O puerpério é o período que se estende do início do parto até a volta da mulher às condições pré-gravidez. Como toda mãe passa pelo estado puerperal, algumas com graves perturbações e outra com menos, é desnecessária a perícia. Observa-se um caso concreto demonstrativo do estado puerperal da parturiente. Portanto, o encontro de um recém-nascido num depósito de lixo, aliado ao fato de incontroverso de que foi a ré que o colocou num saco de lixo logo após o parto, tendo ela ocultado a gravidez de todos os familiares, sofrendo de depressão, como atestou o laudo de avaliação psiquiátrica, são indícios suficientes de materialidade e autoria do crime de infanticídio. E aqui, senhoras e senhores, eu faço alguns comentários. Diz ali que é desnecessária a perícia, particularmente eu não concordo, porque o que se tem aqui, o estado puerperal, ele pode agir no psique da grávida e da parturiente aí, de uma forma ínfima ou de uma forma mais preponderante. Então, na minha concepção, eu acho que é fundamental um laudo psicológico que demonstre a extensão deste estado puerperal como fator determinante para que esta mulher possa assim ser enquadrada no artigo 123, porque se o estado puerperal não estiver presente, não for devidamente constatado, nós estaríamos diante de um homicídio qualificado. Então, o caso aqui, como meio de prova, entendo eu, que é fundamental um exame pericial, psicológico desta acusada, para que se busque, então, também determinar ali quais eram as devidas e perceptíveis alterações
do psicológico em razão do estado puerperal. Um outro fato importante aqui a se destacar é que o estado puerperal não é a depressão pós-parto, né? Como dito ali, são alterações psíquicas, físicas, né, fisiológicas da mulher que geram esse transtorno de forma mais leve ou de forma mais intensa. Circunstância de tempo. Aqui é um outro grande problema. Por quê? Porque quando nós falamos logo após, nós não temos um tempo, nós não temos uma data, nós não temos um período determinado para se concretizar o que seria o logo após, né? De outra forma, nós temos, por exemplo, o Código Penal italiano que diz imediatamente após o parto. E aí, então, ele nos dá uma certeza maior do que é esse tempo em que o crime pode ser considerado. De outro modo, o Código Penal chileno prefere estabelecer um período de 48 horas. E aí, então, frente a tantas discussões sobre essa questão de tempo, boa parte da doutrina pátria prefere deixar o caso ao concreto análise do período máximo possível para configurar o infanticídio, afirmando apenas ser o tempo necessário para que a mãe entre na fase da bonança e da aquietação, tornando-a a se afirmar no seu instinto maternal. Cremos de crucial importância um ponto: o estado puerperal não se confunde com as psicoses puerperais, que se apresentam dias após o parto. E aí nós estaríamos então dizendo da depressão pós-parto ou das patologias relacionadas ao parto. Estas, se presentes, devem ser encaixadas no contexto da inimputabilidade ou da semi-imputabilidade penal, nos termos lá do artigo 26 do Código Penal. E aí, então, né, em síntese, resumindo o que nós dissemos com relação a este tempo, eu cito aí aquilo que diz Alfredo Fará, que fala que, em resumo, a verdade é que o artigo é confuso e restringe a sua interpretação a motivos psicopatológicos de difícil ocorrência, criando embaraços reais para a aplicação da lei e gerando obrigações periciais e fazendo-se um verdadeiro ninho de exceções, se considerarmos o pensamento clínico unânime sobre as psicoses, distúrbios mentais ou a loucura puerperal. Quanto à classificação deste crime, nós temos então que ele é um delito próprio, ele é um delito instantâneo, ele é um delito comissivo, ou seja, ele deve ser praticado pela ação da mãe, lá tendo em vista que o artigo, né, o verbo está lá dito matar. Ele é um crime material, porque ele produz um resultado naturalístico. Ele é um crime de dano, porque ali a vítima sofrerá um dano efetivo quanto ao seu direito à vida. Ele é um crime unissubjetivo, no qual não se exige, por lei, a participação de mais de um agente. Ele é um crime progressivo, já que nós estamos tratando de uma lesão corporal que levará a vítima à morte. Sendo assim, né, um crime plurissubsistente, em que integram várias condutas, logicamente aí admite-se a tentativa. Um fato importante é que um fato curioso e digno de nota é que o recém-nascido tem menor necessidade de oxigênio. E em razão disso, resiste muito mais à asfixia sob qualquer de suas formas. Então, percebam aí esse estado de sofrência, né, de agonia que é colocado o recém-nascido até que de fato ele venha à morte. Por fim, nós vamos falar aí de um tema também tanto quanto polêmico, que é o concurso de pessoas nos termos aí do artigo 123. É um fato muito questionado pela própria análise do artigo 30 do Código Penal, bem como pelas doutrinas aí, se temos a doutrina do Damásio e do Delmanto, na qual nós temos que o nosso atual Código Penal adota a teoria monista, ou seja, pela qual todos os que colaborem para o cometimento de um crime incidem nas penas a ele destinadas. No caso presente,
coautores e partícipes respondem igualmente pelo infanticídio, já que estariam ali lidando sobre a mesma elementar do crime, que é o estado corporal. Porém, a doutrina discute o fato de que a mãe sim deveria responder pelo crime de infanticídio, enquanto o terceiro, aquele que concorre para a prática do crime, por não estar sobre os efeitos do estado corporal, não poderia receber essa benesse da redução da pena e deveria responder então por homicídio qualificado. Importante dizer que o atual Código Penal adota a teoria monista, porém o projeto do novo Código Penal interpreta este mesmo tema de forma diferente e mais alinhado à doutrina dominante. E aí foi então, meus queridos alunos, doutores e doutoras, mais uma aula de Direito Penal, artigo 123. Bons estudos, nós nos vemos na próxima aula e até mais.